Pelo menos um. O que você acabou de dizer? Rosvin ficou congelada, com a voz trêmula enquanto fazia a pergunta. Eu não entendo muito bem. Ela inclinou a cabeça para o lado como se as palavras de Frei fossem difíceis de compreender, mas seu rosto cada vez mais pálido contava uma história diferente. Eu te disse, Rosvin. A isso, Frei respondeu mais uma vez. Eu não quero mais te amar e também não quero te conhecer. Espere. Assim que Frei se virou para voltar para a carruagem, a mão de Rosevin disparou e agarrou seu braço. Você está fazendo birra? Você só está chateado, certo? Você parece bastante chateado, não é? Ok, a culpa é minha. Tenho sido muito duro com você. Vou tentar melhorar a partir de agora. Rosvin. Sua expressão se tornou apologética e ela deu um passo hesitante para mais perto. Mas quando ela ouviu falar em tom baixo, ela recuou. Solte. Rosvin soltou o aperto lentamente. Frei? Por que você está agindo assim? Do ponto de vista dela, o Frei que sempre exibia um sorriso tolo em sua presença agora olhava para ela com frieza nos olhos. Vê você. Aquela estranha agência de detetives fez uma lavagem cerebral em você? Ou você comeu algo estranho? Você parece um pouco diferente do seu eu habitual. Desculpe, estou um pouco ocupado agora. Espere. Quando Frei tentou sair mais uma vez, Rosvin timidamente o impediu mais uma vez, desta vez segurando a bainha de sua roupa em vez de agarrar seu braço como havia feito antes. Só depois de lhe lançar o mesmo olhar frio é que Rosvin percebeu que algo estava errado. Suspirar. Frei observou Rosvin por um momento e depois suspirou profundamente. Quanto tempo você vai ficar aqui? Ele perguntou, franzindo a testa. Algo está estranho. Rosvin continuou a encará-lo com uma expressão confusa, enquanto murmurava para si mesma. Ele foi possuído? Se não, ele realmente sofreu uma lavagem cerebral. TSC. Vê você, não tem como você não gostar mais de mim, certo? Frei soltou um pequeno suspiro e falou. Depois de inúmeras confissões até agora, finalmente cheguei à conclusão de que nunca seria capaz de receber nenhum amor seu. O que? Mas. Eles dizem, e não há árvore que não caia depois de 10 golpes, mas não importa quantas vezes, seja 100 ou 1000 vezes, que eu tente, você não vai se apaixonar por mim. O olhar de Rosvin caiu. Mesmo assim, mantive a esperança de que um dia você verá minha sinceridade mas isso nunca aconteceu. Eu sabia que você estava me usando, eu sabia que você me tratava como uma tarefa simples. Eu sabia que você só me via como uma fonte de dinheiro e, na verdade, você também me detestava e me desprezava. Não. Mas ainda assim, isso não importa para mim. Esse tratamento foi algo que sempre recebi das pessoas ao meu redor, então não era novidade. Ele não a deixou falar, cerrando o punho enquanto continuava. Mesmo assim, mesmo que eu tenha sido usado por você, me tornado uma fonte de dinheiro e tratado como uma tarefa simples, eu ainda queria transmitir meus sentimentos sinceros a você. Frei se permitiu respirar, parecia que suas emoções o dominaram por um momento. Desculpe. Fixando seus olhos nos agora congelados Rosvin, ele falou com uma voz suave. Você deve ter sofrido muito por minha causa todo esse tempo, certo? Frei. Você não precisa mais aturar o maior canalha e perdedor do império como eu incomodando você, deixando você enojado. Você não terá que se dar ao trabalho de entreter alguém de quem não gosta. Não posso mais revelar meus verdadeiros sentimentos a você, pois temo que isso quebraria meu próprio coração e se tornaria um fardo para você. Depois que ele terminou de falar, houve um momento de silêncio entre eles. Então. Espere. E agora? Frei perguntou com a sobrancelha profundamente franzida. Foi a terceira vez que o impediu de embarcar na carruagem. Quem são essas mulheres? O que? Aquelas mulheres atrás de você. A pergunta de Frei, Rosvin repetiu a pergunta. Qual é a identidade deles?
Ela tinha visto Lulu sempre agarrada a ele recentemente, mas hoje estava Irina com ele. A presença daqueles dois foi uma revelação surpreendente para Rosvin. Rosvin acreditava firmemente que não haveria ninguém que gostasse genuinamente de alguém tolo, patético e canalha como Frei. Foi por causa dessa crença que ela pensou que mesmo que tal situação ocorresse com ela, ele ficaria sozinho sem receber amor de ninguém, e eventualmente retornaria para ela com as orelhas caídas como um cachorrinho encharcado. Lulu e Irina. Mas hoje, sua última garantia foi destruída impiedosamente. Lulu é minha empregada há muito tempo, como empregada, e Irina é a mesma. É apenas um relacionamento simples como esse. Você não precisa se preocupar com algo assim. Embora a explicação de Frei tenha sido calma, os olhares e expressões de Lulu e Irina na carruagem atrás dele pingavam de superioridade e zombaria enquanto olhavam para Rosvin. Ah! Era inconfundivelmente o olhar de mulheres que haviam tomado posse de um homem com quem outras estavam brincando. O que você está fazendo, Rosvin? As palavras de Frei tiraram Rosvin de seu torpor. Ah, Frei. Podemos conversar um pouco? Apenas nós dois. Parece haver um mal-entendido. Agora estou ocupado. Há um lugar para onde preciso ir. Espere um momento. Por favor, só um momento. A própria Rosvin não conseguia explicar por que o mantinha fora da carruagem. Você está agindo assim porque talvez não saiba disso. Essas mulheres. Ah! Logo algo chamou sua atenção e Rosvin arregalou os olhos. Oh, o que é isso, Frei? Um brilho brilhou no dedo anular esquerdo de Frei quando a luz do sol o atingiu. Um anel. Você está usando um anel. Por que está aí? Com a mão esquerda estendida, ela abaixou a cabeça para examiná-lo, a confusão crescendo em suas feições. E isso? Ele imediatamente respondeu a ela com uma voz calma. Você não precisa saber. O anel no seu dedo anular esquerdo, isso. Eu disse que você não precisa saber. Você não consegue entender isso? No entanto, quando Rosvin não cedeu, Frei ergueu a voz e retirou a mão. Poderia ser um anel de noivado? Uf! A pergunta dela arrancou um suspiro de Frei e ele finalmente respondeu. Sim, é um anel de noivado. Com quem? Com quem? Claro, é com Serena. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Rosvin se arregalaram de choque. E você tem xingado Serena na minha frente todos os dias. Você sabe o que? Em resposta a ela, Frei começou a falar enquanto acariciava o anel. Até agora, eu queria usar este anel com você. O que? É nojento, certo? Devo ter interpretado mal sua intenção. Você provavelmente nem queria pensar nisso. Espere, só um momento. Mas já que desisti de você, para continuar a linhagem da família Starlight, não tenho escolha a não ser me casar com Serena. Afinal, Clana me odeia, então não tenho outra opção. Espere. Rosvin procurou Frei com urgência. Parece que você ainda não entendeu. Frei, que havia retirado a mão um passo atrás do toque dela, falou em voz baixa. Eu não gosto mais de você. Ah! Cada vez que vejo você, parece que meu coração está partido. Portanto, não quero mais ver seu rosto. Entendido? Não vou mais te machucar. Obrigado por todo esse tempo, Rosvin. Espere. Para te salvar, não, este é o melhor caminho para nós dois. Então, não vou procurar por você de novo. Eventualmente, com aquele golpe final, Frei embarcou lentamente na carruagem. Eu disse, vamos conversar. Onde você está indo? Ao vê-lo partir, Rosvin gritou inconscientemente. Não vá. E então houve um momento de silêncio. Falar? Enquanto Lulu e Irina se aproximavam furtivamente de Frei com olhares incertos, Frei, que estava entre elas, olhou para Rosvin, que estava fora da carruagem. Falar. Após um momento de contemplação, ele falou com uma voz sombria. Se você realmente quer falar sobre sentimentos, venha me encontrar com as flores que eu te dei. O que?
E então, a carruagem avançou lentamente. Se você não fizer isso, acho que nunca mais vou querer te encontrar cara a cara. Com essas palavras, Frey deixou o jardim da mansão Starlight na carruagem. Rosvin, que ficou parada naquele lugar, ficou em silêncio por um tempo. Quando a carruagem desapareceu, ela começou a murmurar com uma expressão confusa. Estou apenas sendo empurrado? B por Frey, entre todas as pessoas? Isto é ridículo. Quem ele pensa que é? Ele é apenas alguém que sempre me segue como um cachorrinho, e agora ele. No início foi um misto de raiva e vergonha. Afaste-me. Por quê? Com o passar do tempo, a voz de Rosvin começou a tremer cada vez mais. Oh, que diabos são essas mulheres? Não tem como. Eu fui o único que demonstrou interesse em Frey. Bem, isso mesmo. Vá em frente. Você acha que eu me importaria com isso? Eu já tenho o herói ao meu lado. Eu nunca iria valorizar você. Assim, ela murmurou sozinha na frente do quintal da mansão. Nunca. De repente, com uma expressão vazia, ela disse isso. Só para alguém como Frey. Não importa de qualquer maneira. E a partir desse momento a voz de Rosvin mudou completamente. Oh, o que é isso? O que é? Completamente desnorteada, Rosvin começou a murmurar enquanto estava sentada em seu lugar. Nojento, me sinto estranho. Por quê? Por quê? De qualquer maneira, não importa, certo? Era apenas Frey, que eu tanto detestava. E ele finalmente saiu sozinho. Rosvin murmurou algo ao sentir a luz solar cada vez mais intensa e a brisa gelada contrastando no pátio. À medida que o sol ficava mais forte, em contraste, o vento frio soprava pelo pátio. Ciúmes? De repente, ela se lembrou das palavras que o misterioso detetive da agência de detetives disse. Com ciúmes por causa de Frey. Rosvin murmurou enquanto se levantava lentamente da cadeira. De jeito nenhum, isso não pode ser. Ela negou verbalmente, mas sua pele continuou a escurecer quando ela começou a suar frio. É mesmo que não seja ciúme esse sentimento. Então, ela se levantou completamente assim. Não é isso que eu queria desde o início, posso ter sido um pouco excessivo e aquele covarde pode acabar sendo usado por aquelas crianças tolas. Dizendo isso, ela lentamente começou a sair da mansão. Isso mesmo, flores. Eu só preciso voltar trazendo flores para conversar com ele. Não podemos nos dar ao luxo de perder um cliente VIP como este. Isso não é totalmente por ciúme. Apesar de ninguém ouvir, Rosvin continuou murmurando enquanto saía. Espere. Quando ela parou abruptamente seus passos, as lembranças de todas as flores que ele havia lhe dado voltaram à tona. Todas as flores que ela queimou com sua mana solar assim que Frey saiu ou deu de presente para seu funcionário ou jogou descuidadamente no armazém ou nas latas de lixo. Moir. Ela ficou congelada no lugar por um tempo, rangendo os dentes ansiosamente por causa dessas lembranças. No entanto, eventualmente, ela mudou seus passos novamente e pensou consigo mesma. Está tudo bem, não há problema. Posso simplesmente encontrá-los na guilda. Algo deu terrivelmente errado, mas ela acreditava que poderia reverter a situação. Se eu pesquisar direito, deve sobrar pelo menos um. Ela se dirigiu para a carruagem que esperava fora da mansão. Imagine quantas flores recebi dele. Até ganhei um de presente há apenas uma semana, não foi? Apesar de ser cedo, a luz do sol estava excepcionalmente forte hoje. Enquanto caminhava sob a luz do sol, Rosvin de repente se lembrou das flores douradas que ela havia pisoteado implacavelmente, aquelas que Frey deu. As memórias surgiram logo antes de ela entrar na carruagem. Algumas pessoas só percebem o que têm depois de perdê-lo. Rangido. Uma carruagem acelerou pelo beco negro, diminuindo gradualmente a velocidade antes de finalmente parar. Você poderia me ajudar a fazer o pagamento para ele? Dentro da carruagem, Rosvin estava inquieta.
Com uma expressão vazia e vazia nos olhos, ela saiu, deixando para trás a funcionária fumando um cigarro. Não, espere aqui. Eu vou encontrá-lo rapidamente e sair, então espere por mim aqui. Um olhar vazio foi tudo o que ela recebeu em troca, até mesmo a fumaça do cigarro deixada momentaneamente esquecida de exalar. O que? Tosse, tosse. Antes que a funcionária pudesse perguntar, ela soltou um bocado de fumaça de cigarro. O que? O que mais? C. Claro F. Flores. Flores? Um ou dois ainda devem sobrar, certo? Considerando quantos eu recebi. Rosvin hesitou ao olhar para a funcionária assim. De jeito nenhum, você não jogou todos fora, certo? Com uma expressão um pouco assustada, ela perguntou. Você pode verificar você mesmo. Ultimamente, você tem me decepcionado consistentemente. A funcionária relaxou na cadeira, sem energia e incapaz de responder. Rosvin, ainda observando-a, virou-se e seguiu em direção à guilda. Eu nunca gostei de você mesmo. Enquanto observava a figura de Rosvin partindo, a funcionária murmurou com uma expressão mal-humorada e depois mordeu o cigarro. Certamente, Rosvin não sabia o que estava acontecendo na mente da funcionária, à medida que a preocupação gradualmente se espalhava ao entrar na guilda. Tudo bem, vamos começar verificando a sala de recepção. A sala de recepção foi seu primeiro ponto de parada. Em suas lembranças de estar junto com Frei, a maioria dos encontros deles ocorreu lá. Portanto, ela acreditava que poderiam sobrar algumas flores. Ei! Depois de desativar o dispositivo de segurança, Rosvin entrou na extravagante sala de recepção reservada aos VIPs da guilda. Sua misofobia garantiu que a sala de recepção estivesse impecavelmente limpa, sem uma partícula de poeira visível. Agora que penso nisso, aqui. Seu olhar percorreu a sala e Rosvin de repente se lembrou do vaso de flores e da flor dourada que Frei havia deixado como presente. Sem pensar mais, ela se aproximou cautelosamente da mesa. SSSK. Embora, naquela época, ela tivesse quebrado o vaso impulsivamente por raiva, Rosvin acreditava que poderia usar um feitiço de conserto para restaurá-lo. Consequentemente, ela abriu a lixeira a seus pés, só para ter certeza. Clump. Eca. No entanto, a lata de lixo estava completamente vazia. Para alguém que não tolerava nada sujo, não esvaziar a lata de lixo por uma semana era algo inimaginável. A preciosa rosa dourada que Frei preparou com todo o coração já havia sido queimada, espalhada no chão junto com os restos de outro lixo. Só então, percebendo esse fato, Rosvin ficou em silêncio, acariciando o vaso de flores que tinha na mão. Aquele foi lindo. Ela murmurou um pouco, um tom de tristeza em suas palavras enquanto ela começava a vasculhar a sala. Há muitas flores, mas... A sala de recepção estava repleta de flores perfumadas. Agora, todos eles são desnecessários. Metade das flores foram aquelas que Rosvin comprou para si mesma, enquanto a outra metade eram presentes de Ruby. Vamos sair. Rosvin vasculhou gavetas, prateleiras e até atrás dos cabides, mas seus esforços não encontraram nenhum vestígio de pétala, muito menos de uma única flor. Por fim, ela saiu da sala de recepção, com o semblante oprimido por uma sensação de tristeza. Mas então, seu olhar logo foi atraído pelas flores perfumadas que adornavam as paredes do corredor e uma foto dela e de um Hero Ruby ambos exibindo sinais V. Ao contemplar os itens que ela havia decorado com carinho há poucos dias, os olhos de Rosvin se arregalaram. Oh, o que é isso? Uma inquietação desconcertante agitou-se dentro dela enquanto ela dirigia seus passos em direção ao seu próximo destino, seu quarto. Onde devo procurar? Com uma expressão estranha, Rosvin entrou em seu quarto e desta vez começou a procurar diligentemente. Devido à sua grave misofobia, ela sempre teve dificuldades durante as missões de busca, mas seu quarto era surpreendentemente limpo, então a busca em si não era um problema. Eca! No entanto, o problema foi a ocorrência incomum que aconteceu repentinamente com Rosvin. Por alguma razão, toda vez que ela via as flores que recebeu de Ruby e as fotos que tiraram juntas, ela ficava com dor de cabeça.
Moir. Ela sempre pensou que era um sentimento que experimentaria constantemente. Ela também sempre soube que sentiria que seu coração estava prestes a explodir de alegria porque ser capaz de servir o herói era o desejo de sua vida. Porém, hoje, por algum motivo, ela não se sentiu nada feliz. Foi porque a ideia de que ou talvez algo estivesse errado estava profundamente arraigada em sua mente, embora fosse um pensamento vago. Por causa disso, Rosvin parou de procurar e saiu correndo de seu quarto, ofegante. Que diabos é isso, de verdade? Rosvin, que por um tempo ficou confusa com as emoções desconhecidas e ocorrências estranhas, começou a mover os pés novamente. Eu não quero. Eventualmente, ela chegou a uma porta de ferro ligeiramente degradada. Depois de hesitar por um momento diante dele, Rosvin abriu a porta com cautela, revelando o porão e o armazém da guilda. Eca! Devido às características únicas e à umidade do subsolo, esse espaço rapidamente ficou sujo e coberto de teias de aranha, por mais bem conservado que fosse. Era um dos lugares que Rosvin mais detestava. Era por isso que ela normalmente pedia a seus funcionários que retirassem itens do armazém. Mas hoje, ela reuniu coragem para entrar sozinha. E aí? A cada passo que Rosvin dava, ela sentia uma sensação desagradável envolvendo-a. O ar quente não filtrado rodeava seu corpo e a poeira espessa irritava seu nariz, boca e olhos. As teias de aranha ao redor do espaço pareciam constantemente grudadas em seu rosto. Normalmente, nesta situação, ela teria gritado e saído correndo imediatamente, mas Rosvin, cerrando os dentes, continuou sua busca. Eventualmente, ela avistou um caule de planta e seus olhos se arregalaram imediatamente. Eu o encontrei. Ela sorriu brilhantemente ao pegá-lo, mas... Isto... Sua expressão rapidamente azedou. Foi porque a flor, que ficou guardada no armazém sabe-se lá quanto tempo, estava apodrecida e apodrecida. A rosa ao lado, a tulipa ao lado, o lírio abaixo e a margarida acima eram todos iguais. Embora fosse um fato bem conhecido que qualquer flor murcharia sem receber luz solar, esse desastre foi causado por Rosvin, que se apressou em retirá-la de vista logo após receber a flor de Frey. Não! Isso não pode estar acontecendo. Eventualmente, quando ela chegou a um beco sem saída, a expressão relaxada que Rosvin tinha em seu rosto desapareceu lentamente e ela começou a parecer mais desesperada. Com um leve vislumbre de esperança, ela começou a infundir o mana solar que possuía em uma flor. Se eu usar isso, talvez. Logo, quando a flor começou a recuperar o brilho, Rosvin colocou toda a sua concentração nela enquanto engolia em seco. Uau! Naturalmente, em vez de recuperar a vida, a flor murcha virou cinzas. Afinal, não havia como a luz do sol reviver uma flor que já estava seca e morta. Então. Por causa disso, Rosvin, suando frio, pegou a rosa ao lado e começou a lançar um feitiço de restauração. É impossível. No entanto, depois de um tempo, ela pareceu perplexa e murmurou enquanto colocava a rosa de volta no lugar. Como disse Rosvin, não havia magia que pudesse ressuscitar um organismo morto. Bem, para ser mais preciso, era proibido. Foi porque reviver os mortos ia contra as leis do mundo. Nem mesmo o arquimago de 1000 anos antes, ou os arquimagos de 1000 anos depois, como Irina ou o mestre da Torre Mágica, ousariam realizar ou tentar tal magia. Se eu fizer isso, funcionaria. Foi por isso que Rosvin pegou a flor do canário que ainda tinha um pouco de cor. Peter Tater. Porém, naquele momento, as pétalas presas ao caule caíram uma a uma. Por um tempo, Rosvin olhou para algo que não podia mais ser chamado de flor. Rangido. Ela então saiu silenciosamente do armazém, deixando para trás as flores murchas cobertas de poeira e teias de aranha. Passo. Ao contrário de quando ela chegou aqui, ela caminhou indiferentemente em direção ao banheiro. Shaalha. Depois de entrar no banheiro, ela parou em frente à pia, abriu a água e lavou as mãos com força. Quem ele pensa que é, para estabelecer tal condição? Ela murmurou enquanto olhava para seu reflexo no espelho.
Ele disse que só conversaria comigo se eu trouxesse a flor para ele. Sério, o que? Normalmente, ela teria respondido com todos os tipos de reclamações sobre Frei por algum tempo, mas por algum motivo, hoje, suas reclamações não duraram muito. Sério? Não sobrou nenhuma das flores que ele me deu? Rosvin, que estava olhando seu reflexo no espelho, de repente abaixou a cabeça, resmungando. Nenhum único. Claro, ninguém respondeu a ela. Chaalha. Com isso, Rosvin passou muito tempo lavando a poeira e as teias de aranha que havia acumulado em si mesma sem dizer uma palavra. Eca! De repente, ela se lembrou da foto da manhã e da cena na carruagem, com a expressão se contorcendo. Lulu estava mordiscando a orelha de Frei enquanto fechava os olhos e agora há pouco ela o chamou claramente de O Mestre. Além disso, ela sempre soube que Irina era, sem dúvida, uma maga distante e orgulhosa, mas por algum motivo, até mesmo um toque de Frei já havia deixado seu rosto vermelho. Rosvin notou claramente, quando a porta da carruagem se fechou, que os olhos daquelas meninas demonstravam inconfundivelmente amor e desejo. Se fosse esse o caso. Que tipo de emoção estava em seu rosto, refletida no espelho neste momento? Era claramente algo incomum, apenas com uma rápida olhada. Raiva? Tristeza? Arrependimento? Remorso? Desespero? Desamparo? Ansiedade? Temer? Tensão? Não importa o quanto ela negasse, ela tinha que admitir. A razão pela qual seu estado de espírito nos últimos dias foi muito incomum. A razão pela qual toda vez que um convidado vinha à guilda, ela exibia um rosto cheio de expectativa, apenas para ficar desapontada quando eles saíam, e sua incapacidade de controlar suas expressões. Suas emoções flutuantes desde que Frei anunciou sua separação, junto com a sensação desconfortável em seu estômago quando viu outras mulheres ao redor de Frei enviando-lhe olhares amorosos. Tudo isso apontava para um fato inegável. Eu. Ela não sabia por que motivo e nem entendia como isso poderia ter acontecido. Mas de alguma forma, ela se viu inexplicavelmente sentindo falta de Frei. E isso é ridículo. Assim que percebeu isso, Rosvin murmurou com uma expressão estupefata e depois jogou água no rosto. Por que eu sentiria algum arrependimento? Ela tentou escapar da situação de todas as maneiras que pôde. De repente, sem motivo aparente, algumas lembranças vieram à sua mente. Um dia em que ela não estava em boas condições, talvez por ter pegado um resfriado. Uma lembrança de quando ela estava deitada na cama, gemendo de dor, quando Frei, sem sua permissão, irrompeu no quarto com o rosto pálido. Depois disso, enquanto ela o encarava com uma expressão perplexa, ele enxugou o suor e lhe ofereceu uma flor. Rosvin, desculpe pelo atraso. Aqui. Sair. Seu bastardo insolente. Mesmo sem esse incidente, ela já estava em um estado sensível na época. Então, quando ela o viu olhando para ela de pijama, ela explodiu de raiva, gritando e expulsando-o. Ele. Frei saiu da sala, ainda sorrindo feliz por um motivo desconhecido. Foi um incidente tão memorável que ela teve que acalmar sua raiva enquanto estava deitada na cama. Jovem senhora. Sim. Ela ainda se lembrava das palavras que a funcionária, que sempre ria, sussurrava com uma expressão sombria. Algumas pessoas só percebem o que têm depois de perdê-lo. O que? Antes que seja tarde demais. Tosse. Vê você, por que você está agindo assim? Ela ainda lembrou que vários dias depois daquele dia ela finalmente conseguiu se levantar da cama, enquanto a funcionária teve que ficar acamada por uma semana inteira. Claro, ela zombou das palavras do funcionário naquele dia, mas como é que? Ela começou a se lembrar dessas palavras como se elas estivessem assombrando seus pensamentos. Eca! De repente, as lembranças dos dias que passou com Frei começaram a parecer nostálgicas. Frei hesitou quando tentou entregar um buquê para ela. Frei atendeu a qualquer pedido e não pediu recompensa. Quando ela estava doente, ele era o único que vinha visitá-la, mesmo quando os pais dela não o faziam.
Mesmo depois de ser rejeitado duramente, Frei ria e dizia maliciosamente que tentaria novamente na próxima vez. As lembranças que costumavam deixá-la com raiva só de pensar nelas de alguma forma pareciam muito boas e talvez até agradáveis. Não, eles estavam se tornando memórias preciosas. O que é isso, realmente? Incapaz de aceitar a situação, Rosvin ficou confusa e saiu do banheiro. É apenas uma ilusão, provavelmente porque estou cansado. No final, ela tentou negar a realidade. Mas é realmente. Antes que ela percebesse, ela acelerou o passo em direção a um destino. Ali. Eventualmente, o destino que ela alcançou não foi outro senão o lado de fora da guilda, em frente à carruagem que ela pediu para esperá-la lá. Por que você está assim? Saia da carruagem. Eu tenho um lugar para ir. Para onde? A funcionária, que esperava por Rosvin há muito tempo, perguntou com uma expressão perplexa. No entanto, ao ouvir a pergunta, Rosvin pareceu estranha. Uma floricultura próxima. Há um grande problema, não é? Uma floricultura? Por que você está indo lá? Eu quero comprar algumas flores. Como um pedido de desculpas a Frei. Não, quero dar a ele de presente. Ele parece bastante chateado, então preciso animá-lo. Um presente? Também vou querer comprar papel de carta e um papel caro. E então? Quando Rosvin disse isso, a funcionária olhou para ela sem expressão e inclinou a cabeça. Por que você está fazendo isso? Você começou a apreciar essa pessoa agora? Por fim, a funcionária perguntou com uma expressão sem alma. Cale a boca, apenas venha comigo. Tenho alguns lugares para visitar hoje e preciso da sua ajuda. Com uma expressão ligeiramente confusa, Rosvin respondeu, depois se virou e foi embora com passos largos. Ufa! Depois de exalar uma grande nuvem de fumaça de cigarro do lado de fora. Amassado. E amassando o envelope na mão. Por que ela está de repente? Já é inútil agora. Resmungando com uma voz sombria, a funcionária saiu da carruagem. Bem, vou ficar de olho nisso de qualquer maneira. De alguma forma, o sol estava agora no zênite. Independentemente do que aconteça, as retribuições nunca desaparecem. Pobre rapaz. Eu estava saindo do pátio da mansão em direção à casa de Isolde. Ufa! Meu coração já estava perturbado, mas ficou ainda mais devido ao que aconteceu agora. Lulu e Irina, que estavam perto de mim, pareciam ter notado meu humor, observando-me em silêncio. Frei. Depois de olhar um pouco pela janela, Irina, que estava perto da janela, falou com cautela. Você está bem? Quero dizer, tudo bem? Sim, não se preocupe. Minha resposta, embora um tanto tranquilizadora, não pareceu satisfazer Irina, e ela continuou com uma expressão preocupada, perdida em pensamentos. SSK. Depois de um tempo, ela inesperadamente inclinou a cabeça na minha direção. Você quer acariciá-lo? Quando suas orelhas de cachorro, que ainda estavam em pé, apareceram em meu campo de visão, não pude deixar de sorrir. Mas ser um animal de estimação é meu dever. Porém, Lulu, que estava inquieta ao meu lado, gritou alto enquanto fechava os olhos com força, causando um breve silêncio. Entendo. Isso mesmo. Isso é o que eles chamam de o animal de estimação, não é? Irina assentiu com uma nova compreensão. Então, de repente ela agarrou minha mão e a guiou em sua direção. Macio. Teme toque, Frei. E depois de um momento, enquanto eu sentia a sensação suave e mole, Irina corou e falou com uma voz tímida. Se existe uma metodologia para tocar em animais de estimação, então deve haver um método separado para tocar em humanos. Depois de dizer isso, ela continuou a se mover suavemente enquanto ainda segurava a minha mão. Magia de transformação. Você, um cachorro. Se você não gosta, esqueça. No entanto, ela de repente soltou minha mão e se virou, com o rosto vermelho, olhando pela janela.
Por que ela estava agindo assim de repente? Aliás, parecia que Lulu estava tentando dizer alguma coisa. Mestre. Enquanto eu pensava nisso, Lulu, que estava me observando discretamente, cutucou meu lado e fez uma pergunta com cautela. Aquela Rosvin. O que você vai fazer com ela? Você não disse a ela que se ela quisesse conversar com você, ela deveria trazer uma flor? Ao ouvir isso, franzi levemente as sobrancelhas e respondi. Não há nenhuma maneira de Rosvin ainda ter minhas flores. Então, o motivo para eu continuar visitando ela e quero dizer, de uma forma ou de outra, ela não terá motivo para vir me procurar. Ah! Mas por que você está perguntando sobre isso? Lulu rapidamente desviou o olhar antes de dizer. É natural que os animais de estimação se protejam contra estranhos. PFF. Achando-a fofa, acariciei sua cabeça silenciosamente enquanto minha mente começou a vagar. De agora em diante, preciso me distanciar completamente de Rosvin. Tive que tratar Rosvin com frieza até que a batalha final terminasse. Já haviam se espalhado boatos de que eu sentia algo por ela, então precisava que todos soubessem que nosso relacionamento havia mudado para que ela não se tornasse o alvo do Rei Demônio. Portanto, mesmo que ela enviasse cartas ou presentes, eu devolveria todos. Ela se tornaria a assessora mais próxima do Fake Hero Party no segundo ano e seria monitorada pelo Rei Demônio. Então eu tive que ser minucioso. Frei. Enquanto eu pensava nisso, de repente, a voz de Irina ecoou na minha cabeça. Só tenho algo que estou curioso. Eu me perguntei se tinha ouvido mal, mas a voz ecoou na minha cabeça novamente. Parecia que Irina usou magia telepática. De qualquer forma, é bastante impressionante. Como ela poderia usar tal magia de alto nível tão facilmente? Além disso, Irina ainda não havia recuperado totalmente seu circuito de mana. Essa garota é realmente humana? Eu sou humano. Eu sou humano, ok. Por um momento, tive um pensamento tolo ao olhar para Irina, mas quando meus pensamentos pareceram ter sido expostos a ela, Irina enviou uma mensagem com sua voz taciturna. Aquela garota, Rosvin, se ela pedir desculpas depois e tentar se agarrar a você, você não vai agir como uma pessoa simples e aceitá-la de volta como se nada tivesse acontecido, certo? Você é sempre tão gentil, quase como uma tarefa simples, não é? É a tal ponto que me pergunto como pode haver uma pessoa tão boa como você no mundo. Estou preocupado com você, sabe? Estou preocupado. Ao ouvir isso, sorri e respondi interiormente. Não há nada com que você se preocupar, então deixe as preocupações desnecessárias de lado. Eu também sei claramente o que devo fazer. Realmente? Sim, inicialmente, eu só precisava de você. Ei! Eu não sabia por quê, mas ela parecia bastante ansiosa, então eu, brincando, fiz uma expressão astuta e transmiti assim. Mas então Irina, que estava olhando pela janela, gritou. Tão chato. Era óbvio que você estava apenas brincando, mas sou sempre eu quem fica todo confuso. O que eu preciso agora não é do sistema auxiliar, mas de você, sabe? Cale a boca. Quando mais uma vez eu disse isso maliciosamente por telepatia, ela apertou o peito e caiu perto da janela. Ao observar brevemente Irina, que estava agindo assim, logo me vi perdido em pensamentos depois de olhar para a janela do sistema à minha frente. Embora houvesse um toque de exagero, não era realmente uma piada. Nos últimos dias, estudei o sistema de afeto e descobri algumas coisas. A lista do sistema de afeto incluía pessoas com quem eu tinha uma conexão potencial. Devo também ou gostar ou da outra pessoa para progredir no relacionamento ou completar a conquista. Observe que, neste contexto, gostar de alguém significava gostar dessa pessoa como um interesse romântico. Portanto, o status de conquista de muitas sub-heroínas mudou para o suspenso ou porque no momento, eu simplesmente não tinha motivos para gostar delas romanticamente. Conquista das sub-heroínas. Lulu. Conquista completa. Detalhes. Bem, as coisas poderiam mudar se houvesse um catalisador, como no caso de Lulu.
Conquista das sub-heroínas. Pôr do sol solar de Rosvin. Rota de conquista fechada. Detalhes. Na maioria das vezes, algumas pessoas podem nunca mudar, não importa o que aconteça. Jim. Um leve som soou de repente enquanto eu olhava distraidamente para a janela do sistema, fazendo-me franzir as sobrancelhas profundamente. Conquista das sub-heroínas. Isole Ahron Bivalkyr. Progresso da conquista, 81%. Detalhes. Isso está me deixando louco. Agora não era hora de pensar em Rosvin. No mínimo, já decidi todas as contramedidas para ela. Para mim, o assunto mais urgente no momento era o Isole. O progresso da conquista não vinha aumentando nos últimos dias, mas por algum motivo, subiu mais 1% agora há pouco. Se continuasse assim, o progresso da conquista chegaria a 100% no momento em que nos encontrássemos, certo? Isso seria bastante problemático. Eu me esforcei muito para garantir que ela não se preocupasse comigo, seria um desperdício se tudo fosse em vão. A propósito, se o progresso da conquista dela ainda estava em andamento, isso significava que eu sentia algo por Isole? Mas eu realmente não senti nenhuma dessas emoções. Então, essa situação era apenas um mistério para mim. Bip. Bip. Com uma expressão estranha, fechei a janela do sistema e estava prestes a me recostar quando ouvi um sinal vindo de algum lugar. Serena? Vasculhei meu bolso interno do peito e tirei um cristal de comunicação, e descobri que Serena estava me ligando. Por que ela estava me contatando de repente? O que está acontecendo? A Serena diurna era definitivamente um alvo que eu precisava enganar, então perguntei com uma voz fria. No entanto, uma voz doce respondeu do cristal. He. Frei, as coisas que você acabou de dizer, é verdade, ó. O que? Sobre se casar. Você disse que vai se casar comigo. Continuar a linhagem significa, e que você terá um filho comigo, certo? Ao ouvir essas palavras, pude sentir intuitivamente como as coisas haviam acontecido. Talvez Daitime Serena tivesse anexado algum tipo de dispositivo de vigilância a Rosvin. Por favor, me dê mais um tempo. Ainda não estudei como manter um bom relacionamento. Estudarei diligentemente pegando emprestados documentos e livros da Biblioteca Imperial. Ouvir. 1. Como devemos nomear a criança? Já que a lua e as estrelas se encontraram, vou pensar em várias palavras relacionadas a isso. E vou preparar roupas e brinquedos para bebês. Durante o dia, Serena murmurava com tanto entusiasmo que eu a achei adorável, então a ouvi sem dizer uma palavra por um longo tempo. Humano? Por que você está rolando no chão? Você finalmente perdeu a cabeça porque não consegue lidar com esse nível de inteligência? Ufa! Ao ouvir fracamente a voz de Mil, não pude deixar de rir. Eu deveria ter percebido quando você riu estupidamente por horas enquanto segurava o anel em seus braços. Cale a boca, Mil. PFFTT. Em meio à atmosfera fria entre Irina e Lulu, não pude deixar de rir ao ouvir as ações insignificantes de Serena. Não tem a ideia errada. Logo, comecei a sussurrar friamente enquanto escondia um profundo sentimento de arrependimento. Não foi algo que fiz porque gosto de você. Naquele momento, a conversa interminável de Serena parou abruptamente. Foi só uma desculpa para se livrar daquela mulher chata. Não tenho intenção de viver uma vida amorosa com você. Em tal situação, eu deveria agir de forma completamente oposta aos meus verdadeiros sentimentos. Complete bem o pedido. Se você errar um pouco, não haverá encontro. Após manter a voz até o final da frase, tentei desconectar o cristal de comunicação. Soluço. Pouco antes de cortar a conexão, parei minha mão quando ouvi um gemido miserável vindo do cristal. Mas eu já encomendei roupas e brinquedos de bebê. Humano? Por que você está caído no chão de novo? Eu também acabei de comprar 101 maneiras de satisfazer um homem. Soube. Apesar da pergunta de Mil, ela continuou a murmurar com uma voz miserável. Mas ainda assim. Rosvin. Eu ganhei dela, não foi?
Sim, isso mesmo. Então está bem. Ela fez uma pausa nos soluços e depois falou com uma voz alegre e forçada. O fato de você ter me usado significa que você ainda tem algum interesse. Tudo bem. Eu vou trabalhar duro e ansiando pelo nosso encontro. Ela continuou a murmurar para si mesma por um tempo, então finalmente encerrou a conexão com o cristal. Gole. Minha noiva era tão fofa que eu poderia enlouquecer. Ela sempre foi tão fofa. Estamos quase no nosso destino. Na verdade, pela primeira vez em muito tempo, senti uma vibração no coração e fui imerso em um brilho agradável. Mas então o cocheiro nos informou que estávamos quase no nosso destino. Provavelmente, assim que sairmos daqui, em breve conheceremos minha irmã mais nova, Arya, e Isolde. Arya está bem? Ela está comendo direito? Como devo tratar Isolde? Terei que diminuir de alguma forma o nível de afeto dela. Existe alguma maneira? Vamos. Enquanto me preparava para descer da carruagem com esses pensamentos em mente, falei em voz baixa quando a carruagem, que estava diminuindo a velocidade, parou na estrada. Como esperado, precisarei da ajuda de vocês dois. Enquanto isso, naquele momento. O que? Bem, Frei está aqui? Isolde, que estava deitada na cama, ouviu notícias inacreditáveis e ficou com uma expressão estupefata. Por que esse cara? Eu também não sei. Acabei de receber uma mensagem há pouco. Depois de ouvir isso, Isolde ficou atordoada por um momento. Então eu deveria começar a me preparar. Hein? Ela forçou seu corpo cansado a se levantar e murmurou. Há algumas coisas para verificar, não posso encontrá-lo assim. O médico disse claramente que você não conseguiria se levantar por uma semana. O que você está fazendo? Vamos nos preparar para cumprimentá-lo. Sim. Quando o criado saiu apressadamente da sala, Isolde dirigiu-se para a porta com um suspiro. Ela parou seus passos e olhou para o papel em sua mão. Carta de nomeação. Você é nomeado instrutor oficial de esgrima do paladino mais jovem da igreja. Como o paladino mais jovem visitará sua casa hoje, há uma observação especial que você deve ter em mente. Isolde estava há muito tempo olhando para a carta de nomeação que a igreja do Deus Sol enviou. Coitado! Dizendo isso, ela deixou o papel sobre a mesa e saiu da sala. Ela não gosta muito de Frei Raul Starlight. Ele sempre só recebe ódio. Logo, o sol estava alto no céu. TL nota. Parece que o autor teve um grande cérebro. Antes eram 85%, mas agora são 81% novamente. Manteremos o que o autor escreveu até agora. Declaração de candidatura. Chocalho. Abri a carruagem e saí. Com a testa franzida, perguntei ao cocheiro que estava se curvando na minha frente. Por que a carruagem está tremendo tanto? Peço desculpas, é porque há muitas encostas ao redor. Você nem colocou magia estabilizadora na carruagem? Isso, eu não tenho dinheiro suficiente para. TCH. Eu estalei minha língua. O cocheiro tremia ao responder com voz trêmula e olhar cauteloso. Você não precisa me dar tanto. Você vai esperar por mim aqui. Não sei quando terminarei. Sim. Eu disse isso enquanto lhe dava algumas moedas de ouro. Murmurei algumas palavras enquanto entrava carregando minha bengala. Preciso contratar um novo cocheiro. Eu não tinha ninguém para dirigir a carruagem do Duque porque quase todas as pessoas da mansão haviam parado de trabalhar. Então, nesses dias, tive que pegar uma carruagem aleatória que passava pelas ruas. Não era nada confortável. Foi porque sempre tive que providenciar isolamento acústico e magia de proteção. Além disso, dada a minha situação, poderia colocar os cocheiros em perigo. Mestre, por que você distribuiu tanto dinheiro? Eu estava pensando nessas coisas quando Lulu, que estava agarrada ao meu lado, esfregou o rosto em mim e fez uma pergunta em voz baixa. Esses plebeus humildes, eles não ficam felizes quando eu dou pequenos trocos?
Gosto de ver essa visão deles. É claro que distribuí aquelas moedas considerando que poderiam ser usadas por aquele pobre cocheiro para presentear sua família com uma comida deliciosa, mas ainda preciso dar uma olhada de canalha na frente de Lulu. Então é assim. Lulu assentiu calmamente. No futuro, por favor, conte-me algo mais sobre você. Inclinei minha cabeça com sua pergunta abrupta. Lulu olhou para mim enquanto respondia. Eu quero saber mais sobre você. Soltei uma tosse falsa com essa pergunta. Irina, que caminhava ao meu lado, murmurou em um sussurro baixo. Basta um animal de estimação ficar bonito. Com isso, os dois fixaram olhar frio um no outro. Pensando bem, quem é o mais forte entre as heroínas? Um pensamento divertido de repente veio à minha mente enquanto eu observava a conversa deles. Então, entre todas as heroínas principais e secundárias, quem seria a pessoa mais forte? A primeira pessoa que me veio à mente foi Kania. Se a rota desse errado, ela se tornaria o chefe final. Depois, quem recebeu a posição de lutadora pelo jogo, Irina. E por último, Serena. Com sua inteligência, ela poderia destruir tudo o que pudesse ser destruído. Havia também Ferloche, que era formidável no combate mano a mano, Isolé, cuja esgrima estava no mesmo nível da minha quando ela despertou como uma santa da espada, e Lulu, que recentemente despertou seus olhos mágicos. Eu realmente não poderia dizer quem era o melhor entre todos eles, mas esses nomes eram as pessoas que eu poderia considerar mais fortes neste momento. O que poderia acontecer se eles lutassem entre si? Eu imediatamente estremeci. Mesmo apenas imaginando isso, senti um arrepio na espinha. De qualquer forma, eu precisava ter um cuidado especial para não deixar as coisas chegarem a esse ponto. GRRR. Ainda posso ganhar apenas com meus olhos mágicos. Eu não cheguei tarde demais, certo? Toque, toque. Por favor, entre. Bati na porta da mansão de Isolé enquanto suava frio. Então, ouvi um silêncio gelado. Junto com essa resposta, abri a porta e entrei. Por um momento, senti minha respiração falhar e parei o caminho. Vocês caras. As pessoas que haviam deixado a mansão Starlight estavam agora na minha frente, vestidas com o uniforme de empregada da mansão de Isolé. Como resultado, surgiu um tremendo constrangimento entre todos nós. Eles parecem estar bem. Que alívio! Ouvi dizer que as pessoas que deixaram a mansão Starlight foram para o Palácio Imperial ou para a mansão de Isolé. Também ouvi dizer que eles se revezavam nas idas ao hospital para cuidar do meu pai. Com todos os olhares voltados para mim, não poderia ir visitar meu pai e cuidar bem dele. Isso me entristeceu, mas me senti grato a todas essas pessoas. Onde está a irmã Isolé? Ela está ali. Enquanto pensava nisso, perguntei-lhe sobre o paradeiro de Isolé. Uma empregada então respondeu apontando para o campo de treinamento no outro extremo do pátio. Ok. Se Kania não estivesse ao meu lado, era aquela empregada quem preparava meu café da manhã ou me servia chá. Conversamos até certo ponto e se bem me lembro tínhamos uma pequena amizade. Por que ela estava agindo como se nunca tivéssemos nos visto? Antes disso, onde está a Arya? Eu quero vê-la. Não sei. Por favor, pergunte você mesmo a Lady Isolé. Enquanto pensava em tais pensamentos, perguntei sobre o paradeiro de Arya, pois não conseguia vê-la em lugar nenhum. Mesmo antes de terminar de falar, uma resposta fria me interrompeu. Impudente. Você não é mais meu mestre, eu sou propriedade de Lady Isolé. Se você quiser me punir, faça-o através de Lady Isolé. Ah! Bufei com essa resposta e lancei um breve olhar para ela antes de ir para o campo de treinamento. Bom, minha reputação diminuiu adequadamente. A julgar pelo frio atrás de mim, parecia que minha reputação tinha ficado ainda mais manchada, como esperado. É claro que isso me deixou triste, mas não importava para mim agora. Sempre fui tratado assim em primeiro lugar e também já era hora de juntar mais pontos. Rangido. Classifiquei meus pensamentos antes de abrir a porta do campo de treinamento.
Lá eu vi uma visão familiar. Um solo lamacento e áspero cheio de poeira, mas que parecia tão reconfortante. Street, Sotop. Irmã, por favor, pare. Eu também não quero? Naquele lugar, se Isolde me batesse antes de me fazer cócegas. Como resultado, eu ficaria à beira das lágrimas. Ela então me comprava sorvete e me dizia para não contar aos meus pais, e tudo isso agora havia se tornado uma memória distante. Oh! À medida que me aprofundei, mais e mais coisas familiares surgiram em minha visão. Os bonecos de treinamento que sempre estavam cheios de cortes de espada agora estavam cheios de cortes mais profundos. Por todos os lados estavam cheios de cortes de várias facas, espadas e outras armas afiadas. Havia também bandagens com feitiços de cura básicos presos a elas e garrafas de poções de grau inferior que rolavam no chão. A casa de Isolde, onde eu visitava pelo menos uma vez por semana e às vezes até a cada 3 dias, ainda era o mesmo lugar de que me lembrava. Que diabos! Eu estava imerso na memória da casa de Isolde quando ouvi uma voz familiar. O que você precisa? Por que você veio aqui, Frei? Recebi uma carta dizendo que você estava doente. Então vim visitar. Ao ouvir aquela voz, virei minha cabeça sem querer e congelei em um instante. Irmã. Isolde, que estava encharcada de suor por causa do treinamento, amarrava o cabelo pegajoso enquanto mordia um elástico nos lábios. Ah, Está tudo bem até essa parte, mas o problema aqui era o que ela estava vestindo. Ela estava vestindo nada além de uma camiseta sem mangas e calcinha. Além disso, ela também estava encharcada de suor. Não me chame de irmã. Ok, mas o que você está fazendo aí? Exercício. Você não estava se sentindo bem? Eu não sei o que você está dizendo. Sem saber para onde olhar, olhei para um espaço vazio enquanto ela respondia descuidadamente. Quando ouvi a notícia da sua visita, eu estava descansando e simplesmente tirei a armadura. Mas, por que você olhou para mim com aqueles olhos? Nada. Para ser honesto, eu provavelmente seria cortado ao meio por Isolde se realmente respondesse a isso. Eu também não tinha ideia de que resposta as 2 garotas que estavam atrás de mim com um olhar vazio dariam, então fui tranquilo. Então Isolde, que havia terminado de amarrar o cabelo, embainhou a espada e se aproximou lentamente de mim. Não balbucie. Considerando os velhos tempos, estou perguntando diretamente a você. Isso. Logo depois, pude sentir minha vida sendo ameaçada. É perigoso. Senhor. O aviso das meninas que estavam atrás de mim veio com urgência. Mas, com um olhar frio, fiz um gesto para que parassem e permanecessem em seus lugares. Clang. Logo, com a velocidade da luz, Isolde direcionou sua espada para meu pescoço e eu fechei os olhos silenciosamente. Então, depois de alguns momentos de quietude. Svi. Naquele momento de equilíbrio, abri os olhos e vi a mão de Isolde tremendo. O que está errado? E naquelas mãos trêmulas, a espada parou a apenas alguns centímetros de distância depois de deixar um corte incrivelmente fino na minha garganta. Olhei para a ponta de sua espada. Por que você? Depois que Isolde perguntou com a voz trêmula, uma carranca começou a aparecer no meu rosto. Você não pode cortar minha cabeça? Um vento frio invadiu o campo. Isolde ainda apontava a espada para mim. Eca! Ela silenciosamente fechou os olhos e caiu em meus braços. Então, um longo silêncio prevaleceu. Os servos assustados deitaram Isolde. Eu a segui até o quarto dela e olhei para Isolde com um olhar vazio. Não pode continuar assim. Originalmente, eu queria diminuir o afeto dela por mim tratando Lulu e Irina como escravas sexuais na frente dela. Originalmente, seria uma boa ideia. Como Isolde desprezava as minhas ofensas sexuais, o efeito seria garantido. O que fazer? Mas, olhando para Isolde à minha frente, que suava frio e gemia dolorosamente, não acho que o plano pudesse funcionar. Conquista das sub-heroínas. Isolde Ahron Bivalkyr. Progresso da conquista, 85%.
Detalhes. Seu progresso de conquista aumentou 4% só de me ver. Se continuasse assim, não achei que assediar Lulu e Irina pudesse funcionar. Então o que eu devo fazer? Eu precisava resolver o problema mais importante, mais os meios. Eca! Eu estava segurando minha cabeça enquanto pensava quando Isolé começou a gemer. F.R.A. E entre seus gemidos, também estava meu nome. Ao ouvir isso, inconscientemente alcancei seu rosto. Não tinha nenhum significado. Eu só queria enxugar o suor do rosto dela. Na verdade, havia algum significado por trás disso. Eu estava farto de ver seu olhar fraco na minha frente. Ficou gravado em meu coração que ela sempre foi uma professora mais forte do que eu. Na minha memória, ela era uma cavaleira orgulhosa com uma personalidade íntegra. A ideia de alguém assim chamando meu nome debilmente foi o suficiente para me fazer sentir vontade de desmoronar. Você suou muito. Mas não pude mostrar a ela. Eu estava bem ciente de que não poderia. Eu sabia que era mais forte do que ela, então tinha que ser eu quem a protegeria. Eu não poderia revelar meu desejo de me apoiar em seu eu inconsciente. Mesmo assim, posso ajudar a enxugar o suor dela. Svi. Com esse pensamento em mente, li a carta de nomeação que encontrei na mesa de Isolé. Mas então, logo caí em profunda contemplação. A paladina mais jovem da igreja. Ela também é um problema. Entre as sub-heroínas que ingressaram na academia no segundo ano, estava também o paladino mais jovem da igreja. Ela obviamente desempenhou um papel importante na história, mas, surpreendentemente, eu não a conhecia muito. Foi porque qualquer explicação sobre ela foi omitida da profecia e nada era realmente conhecido. Naquela época, tentei rastrear sua identidade, mas não consegui encontrar nada. Eu vi a silhueta dela na terceira provação. No entanto, além do fato de ela usar espada, escudo e poder sagrado, não consegui descobrir mais nada. Não há nada que eu possa fazer. Da minha perspectiva naquela época, eu nem conseguia ver o rosto dela. O que eu sabia sobre ela estava escrito na breve explicação encontrada na profecia. Atualização planejada, um paladino mais jovem da igreja. Há uma santa criada feita pela igreja usando uma técnica proibida que uma vez eles roubaram do ambicioso mestre da torre. Esta técnica foi a razão da divisão entre Irina e o mestre da torre no passado. O mestre da torre, movido pelo desejo de salvar alguém, violou o equilíbrio do mundo e tentou desenvolver um caminho para a descida da alma em um corpo artificial. Mas, infelizmente, com as ordens do deus demônio, a igreja roubou a magia e cometeu atos que destruíram as regras e leis do mundo. Esse ato hediondo é. Esse foi o resumo aproximado da atualização que eu conseguia lembrar. Infelizmente, fui arrastado para este mundo antes da implementação da atualização. Então é por isso que não sei muito sobre ela. A julgar pelas palavras dele, ela é a maior variável. O que devo fazer? Refleti sobre o conteúdo da profecia familiar. Frei. Então, os olhos de Isolé encontraram os meus, que enxugava o suor. Então um silêncio constrangedor caiu. Progresso de conquista. 86%. Progresso de conquista. 87%. Progresso de conquista. 88%. Então, entrei em pânico quando seu progresso de conquista aumentou rapidamente. Eca! Eu agi espontaneamente, subindo em cima dela. Mana, irmã, você está com tanta dor exatamente como estou pensando, certo? O que você está fazendo? Eu me segurei tanto. Finalmente surgiu uma grande oportunidade. Não posso simplesmente deixar isso passar, certo? Deixe ir. Então Isolé começou a lutar. Mas ela estava com tanta dor que a força de sua luta era patética. Olhando para o estado do seu corpo, você consegue resistir a mim? Eca! Quero tentar apenas uma vez. Com licença, só desta vez, irmã. Quando eu disse isso para ela, uma expressão de dor ficou evidente em seu rosto.
Então, murmurei baixinho. Só até o progresso da conquista diminuir. Para que o problema principal ou que me preocupava fosse resolvido, parecia que não tinha escolha senão fazer isso. Porque se eu fizesse isso com Isolde, ela me odiaria pelo resto da vida. Foi realmente uma coisa triste. Não pude deixar de enfraquecer minha determinação só de vê-la. Peguei as mãos de Isolde e empurrei-a para baixo da cama. Ela começou a olhar para mim com um olhar cheio de ódio. Progresso de conquista. 87%. Progresso de conquista. 86%. Progresso de conquista. 85%. Junto com isso, seu progresso de conquista diminuiu. Essa visão me fez sentir triste e feliz ao mesmo tempo. Com minhas mãos por todo o corpo dela, abri a boca para dizer: uma vez. Eu disse que só farei isso uma vez, ok? Não se faça de difícil, apenas uma vez. Com um olhar astuto, comecei a desabotoar sua camisa. Ok. Sim, seja obediente assim, o quê? Congelei ao ouvir as palavras que saíram da boca de Isolde. Frei, eu imploro. Ela ergueu o olhar para mim. No futuro, apenas me viole e deixe as outras garotas em paz, ok? Hein? Eu não me importo quantas vezes ou como você quer fazer isso. Apenas certifique-se de fazer isso apenas comigo. Irmã. Isolde olhou para mim com sua expressão rígida, mas firme. Faz parte da minha responsabilidade como professor que você tenha se tornado um canalha. Com licença. Eu quero matar você, mas não consigo fazer isso, e como fui subjugado vergonhosamente, quero fazer uma oferta a você. Então ela interiormente desviou o olhar enquanto dizia essas palavras. Já que você me subjugou, isso não significa que fui derrotado. É obrigação de um cavaleiro realizar o desejo do vencedor. O que você está fazendo? Viole-me rapidamente. Eu engasguei ao ouvir essas palavras. Mas, o que e como você faria isso? Comecei a suar frio enquanto quebrava a cabeça com a pergunta de Isolde. Seus olhos e expressão quando ela me fez a pergunta eram uma mistura complexa de ódio, nojo, medo do desconhecido e alguma outra emoção insondável. Certo, Isolde é praticamente uma virgem sagrada. Ela só conhecia treinamento. Ela conheceu ainda menos homens do que Irina e Ariane. Em sua família, ela se recusou a ser educada sobre como se socializar como mulher ou a estudar etiqueta, o que causou bastante comoção. Não era de admirar que ela não tivesse conhecimento sexual. Não, é impossível que ela não saiba nada sobre isso. Ela deveria pelo menos saber a escritura. Enfim, como devo encarar esse tipo de mulher? Pelo menos por enquanto, eu não tinha ideia. Progresso da conquista. 85%. Mesmo o progresso da conquista não estava diminuindo. Se eu permanecesse nessa situação, ela sentiria que algo estava errado. Bang! Naquela situação desesperadora, a porta se abriu com estrondo. Por favor, saia agora. Então veio uma voz fria e clara. Meus olhos se arregalaram quando olhei para a pessoa que apareceu de repente na minha frente. Como paladino nomeado pela igreja e discípulo de Lady Isolde, estou avisando. Se você não sair agora mesmo, eu atacarei você. E assim, nesta situação desconcertante, consegui sair da minha situação seguindo essas palavras. Saí lentamente de Isolde. Bam! A garota, que estava olhando para mim com um olhar penetrante, de repente se lançou sobre mim. Eu só poderia desmoronar impotente. Tenha isso em mente. Depois que ela me pisoteou, ela abriu a boca cheia de ameaças assassinas. Há muitas testemunhas hoje, então tenho que parar, mas de uma forma ou de outra, vou matar você. Custe o que custar. Antes de eu acabar assim, se eu encontrar uma chance. Enquanto ela murmurava algo incoerente, olhei para ela com dificuldade. Deusa? Eu perguntei confuso. Sim. Eu fiz uma careta e inclinei minha cabeça para o lado. Aquela garota tinha uma aparência misteriosa. Por que você está aqui?
Eu fiz essa pergunta a ela. Ela respondeu com um olhar frio no rosto. Você chamou alguém que acabou de conhecer de deusa? Acontece que tudo o que ouvi era verdade. Foi assim que você sempre agiu? Não, não é isso. Se você falar assim mais uma vez, eu vou te matar. Seu bastardo detestável. Olhei para a garota que de repente começou a me xingar com intenção de matar mais uma vez. Então, você é o deus demônio? O que? Ela posteriormente perguntou com uma expressão fria. Então, um breve silêncio começou. Eu sou o paladino da igreja. Vim a este lugar hoje para me tornar discípulo de Lady Isolde. Então, quando ouvi ela continuar respondendo. Merda. Eu não pude deixar de cuspir uma maldição. Mestre da torre, sua velha bruxa, que tipo de experimento você está fazendo? De alguma forma, o paladino mais jovem da igreja tinha o mesmo rosto da deusa que conheci na terceira provação. Enquanto isso, naquele momento, quem me amaldiçoou? Na imponente torre mágica, nos arredores do império, a mestra da torre murmurou para si mesma enquanto cutucava as orelhas que faziam cócegas. Não, espere, eles ainda estão xingando? Meus ouvidos coçam se alguém me xingar como uma velha bruxa. Em vez de fazer pergaminhos mágicos, a mestra da torre levantou-se e suspirou. Qual é o sentido de xingar uma senhora que está apenas envelhecendo? Ela caiu para trás na poltrona e começou a murmurar. Ainda assim, minha vida tem sido muito confortável ultimamente, aquela encrenqueira que só tem seu grande cérebro está ficando quieta, aquela minha discípula maluca parece estar namorando um cara, a nova discípula parece ainda estar sã. Então, o mestre da torre fechou os olhos, cansado. Bem, deve haver uma razão pela qual eu não consigo me dar bem com aquela garota ruiva. Então, ela começou a relembrar com um sorriso malicioso no rosto. No começo, aquela garota. Mestre. Meu Deus, droga. Então, alguém abriu uma porta e entrou. O mestre da torre surtou e tropeçou para trás. Oh meu Deus. Ei. Sou vós. Glary, o discípulo do mestre da torre, olhou fixamente para esta visão por um momento. Então, usando a magia que aprendeu há alguns dias, ela trouxe a cadeira de volta à posição anterior. Posso solicitar algo? Ela tropeçou até o atordoado mestre da torre e olhou para ela com olhos brilhantes. Bem, diga. Você é meu único discípulo, eu deveria ouvir seu pedido. Olhando para Glary, o humor mal-humorado do mestre da torre desapareceu. Ela sorriu e tomou um gole do chá preto aquecido ao lado dela. Você conhece a Sunrise Academy, certo? Eu sei, mas é o lugar que eu mais odeio neste mundo. O reitor e tudo sobre ele. Por favor, inscreva-me lá. Quando ela ouviu as próximas palavras de Glary, ela cuspiu um gole de chá. Mesmo que eu não tenha idade suficiente, com a influência do mestre. O mestre da torre olhou para Glary, que estava coberto de chá enquanto olhava para ela com um olhar bobo e falava com uma voz alegre. Porque todos os meus discípulos são assim. Então, incapaz de conter sua raiva, ela gritou a plenos pulmões. Ele. O leve brilho que emanava do corpo de Glary secou suas roupas.